Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Pois é, aqui estou, Pedro Kelly, muito prazer, te convido para irmos juntos até o final dessa ministração, porque eu tenho certeza que tua vida vai entrar numa nova etapa. Muito agradecido a você que respalda o nosso canal e o nosso ministério. Durante a transmissão você verá que aqui aparecerá várias informações, né? Aqui desse ladinho, agora mesmo está aparecendo aí a informação de como é que você pode fazer para semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Pois bem, o tema de hoje se chama Mortos em Ofensas e Pecados. E dois pontos, e quem? Fecha aspas. Essa é uma pergunta maravilhosa, porque o que você vai ouvir aqui você não ouviu em lugar nenhum ainda. É uma revelação, Pedro Kelly? É uma revelação, porque agora estamos na época, no tempo da revelação. Aqui já não há, os mistérios de Deus já foram revelados, portanto, quando você entrar para participar da nossa transmissão, espere ouvir revelação, porque isso é o que você vai ouvir. Então esse é o programa Café e Palavra, que vai ao ar toda terça-feira, hoje com esse tema, e é um tema que vai mexer com o teu entendimento, porque vai mostrar a tua verdadeira posição espiritual, que talvez você ainda não saiba exatamente, talvez você pense que já sabe, mas talvez você não tenha ouvido o que eu vou falar hoje aqui, né? Então, quando a gente ouve uma expressão assim, mortos em ofensas e pecados, né? O que normalmente nós pensamos? Bom, nós pensamos nas pessoas que não têm religião, nós pensamos, as pessoas comuns, né? Elas pensam nas pessoas que estão nos vícios, nas pessoas que estão bagunçando por aí pela noite, nas pessoas que estão envolvidas em coisas feias, em todo esse tipo de coisa, né? Porque mortos em ofensas e pecados, supostamente são pessoas que estão afastadas de Deus, que estão longe de Deus, que Deus não quer nem saber desse tipo de gente, desse tipo de pessoa. E, por exemplo, pessoas que não vão às chamadas congregações por aí, que não querem saber de nada. E de onde surgiu essa expressão? Bom, essa expressão ela surgiu da Bíblia, que está aqui do meu lado. Então, se essa expressão surgiu aqui da Bíblia, a gente tem que saber aonde está escrito isso, concorda comigo? É verdade, porque você não pode ficar só com as minhas palavras. Eu disse domingo, eu vou passar. Por enquanto eu ainda sou meio adolescente, ainda tenho muita vida pela frente, graças a Deus, né? Mas um dia eu vou passar, mas o que está escrito aqui, isso não vai passar. Por isso, a tua segurança está nas evidências que eu te apresento aqui, ministrando a graça de Deus. Então, onde é que está essa expressão? Essa expressão se encontra aqui, numa das cartas do apóstolo Paulo, mais especificamente no livro, na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 1. Eu vou ler para você e eu vou te recordar, porque eu tenho certeza que você já leu essa expressão bíblica aqui. E de repente, você já recebeu essa palavra para você. Alguém pode ter ministrado na tua vida, colocando aqui essa expressão para você. Diz assim, abro aspas aqui para o apóstolo Paulo, e vos vivificou, e vos deu vida, em algumas outras versões, e vos deu vida, estando vocês ainda mortos em ofensas e em pecados. Então, daqui é que surgiu a expressão mortos em ofensas e pecados. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Cristo vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, como é que nós vamos receber essa palavra aqui? Porque
eu quero que você situe a tua posição espiritual hoje. Hoje nós estamos no dia 30 de maio de 2023, certo? Essa carta aqui do apóstolo Paulo, ela foi escrita há muito tempo, mais ou menos no ano 60 e 61 da nossa época, ou seja, depois de Cristo, ela foi escrita aí. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando para um grupo de pessoas específicos que não é você. Essa pausa é para você parar e pensar. Pedro Kelly, Paulo não está falando com a gente? Não está falando com a gente, ele está falando para outras pessoas que não somos nós, né? Aonde você esteja. Para quem então Paulo estava falando essa carta? Ele está falando aqui, olha, no capítulo 1, ele diz para quem ele estava falando. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos irmãos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Você está onde? Você está em Éfeso? Você está no ano 60? Não, Pedro Kelly, eu estou, sei lá, no Brasil, em qualquer cidade, em Fortaleza, em Londrina, não sei, em São Paulo, em Guarulhos, no Rio de Janeiro, não sei. Eu estou no Brasil e eu estou no ano de 2023. Então, abençoado, o Paulo não está falando contigo. Isso aqui é uma carta que ele escreveu para os seus contemporâneos. Vou te dar um exemplo. Vamos fazer uma analogia? Concorda comigo? Eu adoro analogias, né? O apóstolo Paulo também fazia analogias. Eu vou fazer uma analogia agora com você. Você sabe que o Brasil, você estuda na escola, que o Brasil é uma república federativa do Brasil. O que é isso? É uma reunião dos estados e formou o país, formou o Brasil. Mas antes de ser república, o Brasil era monarquia, né? Andrés, vê aí, quando é que foi que começou a república? Me parece que foi em 1889, não sei. Pergunta aí no Google aí e me ajuda. Então, estava aqui, o rei chegou em 1822, chegou a corte de Portugal, o rei Dom João chegou aqui, né, no Brasil, chegou em Salvador, foi para o Rio de Janeiro, estabeleceu a corte no Rio de Janeiro, todo mundo ali, aquela coisa toda. Ele veio para cá porque estava fugindo da guerra lá do Napoleão, né? 1889. Então, aí fundou ali aqui a monarquia. Pois bem, muito bem. Então, o tempo passou, a monarquia durou um bom tempo por aí, até que um dia pegaram lá o Marechal Deodoro da Fonseca, jogaram ele no meio da roda como líder da instituição da República. Pois muito bem, então agora o Brasil não era mais monarquia, agora passou a ser república. Então, se você pega uma carta de alguém daquela época, de 1889, vamos supor, escrevendo assim: bem, brasileiros, vocês que estavam antes debaixo dos poderes da monarquia, agora vocês estão vivendo uma outra época, agora vocês estão debaixo dos poderes da república. Entendeu? Aí você olharia essa carta e você entenderia claramente: bom, isso aqui não está falando comigo, por quê? Porque eu não estava lá. Está muito claro, verdade? Só que com a Bíblia acontece um fenômeno, vamos chamar de fenômeno. As pessoas pegam o que está aqui literalmente e trazem como se isso aí, tudo, porque tem coisas que sim está falando conosco, mas pegam tudo como se estivesse falando com a gente. Então agora vamos contextualizar o que Paulo está falando aqui, tá bom? Ele diz aqui: vos deu vida estando vós mortos em ofensas e pecado. Ele está falando para um grupo de pessoas que estava em Éfeso, uma cidade que hoje em dia é ali pela Turquia, verdade? Então essas pessoas estavam vivas antes de mudar o pacto. Mudou o pacto com a ressurreição de Cristo. Essas pessoas estavam antes
de Cristo ressuscitar e continuaram vivas depois que Cristo ressuscitou e instituiu a graça de Deus. Então, alguém que estava antes de Cristo estava morto em ofensa e pecado. Por quê? Porque Cristo foi o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então, se alguém estava vivo antes da ressurreição de Cristo, esta pessoa sim esteve morta em ofensa e pecado. Mas como ela continuou viva depois daqueles acontecimentos gloriosos daquela época, então o apóstolo Paulo escreveu: vos deu vida. Por quê? Porque vocês estavam mortos, mas agora ele vos deu vida porque vocês continuaram vivos, e ele mudou a parada toda, em que no outro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, e entre os quais todos nós também andávamos, e o outro verso, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos assentou em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então eu anotei aqui algumas coisas. Primeira coisa que eu queria te pedir: não se confunda com as cartas. Porque quando você ler as cartas, você tem que contextualizar, porque senão você vai se confundir. E você vai achar que você esteve morto em pecados e delitos, e você nunca esteve morto em pecado e delito nenhum. Porque você já nasceu do lado de cá, entendeu? Você está vendo aí esse microfone aqui no meio, certo? Faz de conta que esse microfone é a cruz. Então, todos que viveram desse outro lado aqui, ó, ao meu lado de cá, esquerdo, foi antes de Cristo ressuscitar. E todos os que estão aqui depois da ressurreição, como nós aqui em 2023, já viemos numa época em que tudo aquilo já foi estabelecido. E as cartas são escritas para pessoas que são contemporâneas daqueles acontecimentos. Então, quem é que estava morto em pecado e delito? Você? Não, eles. Quando você nasceu, você já nasceu reconciliado. Você já nasceu salvo. Você já nasceu aperfeiçoado. Então eu anotei aqui: não se confunda com as cartas, porque as cartas não foram escritas para você nem para mim. Porém, delas, ou a partir delas, você tem capacidade de situar a tua posição espiritual agora. Sim ou não? Porque a carta explica. A carta diz: olha, quem estava antes da cruz estava morto em pecados e delitos. Agora que Cristo veio e instituiu o reino de Deus aqui na terra, então o que acontece? Você já não está mais morto em pecado, você está morto ao pecado e vivo para Deus. Então, quando você nasceu, você já nasceu ajeitado, você já nasceu consertado, você já nasceu com tudo resolvido, você já nasceu com tudo bem, você já nasceu com a dívida paga, você não nasceu com culpa. Quem colocou culpa em você foi a religião que os teus ancestrais frequentaram e que manteve de pé as coisas que mudaram, como se elas não tivessem sido mudadas ainda. Por isso é que as pessoas hoje em dia, depois da cruz, elas têm consciência de diabo, de pecado, de lei de Moisés. Não deveriam ter. Uma criança que nasce nos dias de hoje, ela jamais deveria ouvir sobre pecado, diabo, inferno, condenação, obrigação com a lei de Moisés. Jamais, porque o assunto dela é outro. Por isso é que o apóstolo Paulo disse: eu me propus pregar entre vocês a Cristo crucificado. Ou seja, daí para frente, daí para trás não interessa, porque você nunca esteve na posição espiritual que aquelas pessoas estiveram, aquelas pessoas que viveram antes da cruz. Ninguém nessa terra atualmente está em pecado. Todos estamos em Cristo. Não importa se a pessoa tem religião, se vai à denominação, se vai às chamadas congregações por aí. Isso não importa. Então, Efésios capítulo 2, verso 6, nos ressuscitou juntamente com ele e nos assentou em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqueles foram ressuscitados juntamente com Cristo. Você não. Você já chegou aqui assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Mas você não passou por aquela de morte à vida. Você já nasceu aqui em vida espiritual, né? Então, aquelas pessoas não estavam assentadas
em lugares celestiais com Cristo Jesus. Você já nasceu assentado com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 1, vou repetir. Vos deu vida, estando vocês mortos em pecados e delitos. Aquelas pessoas estavam mortas em pecado. Você já nasceu vivo para Deus e morto ao pecado. Você não tem nada a ver com pecado. Nunca teve nada a ver com pecado. Por aí você vê a maldade do sistema religioso. Efésios capítulo 2, verso 12, diz assim, que naquele tempo, antes da cruz, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos, aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o que eu anotei aqui? Aquelas pessoas estiveram sem Cristo. Você já nasceu em Cristo. Entendeu? Qual é a confusão? Vou já te explicar. Colossenses capítulo 2, verso 12, verso 13, diz assim, ó, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de Jesus Cristo. De Cristo Jesus, do Filho do seu amor. Ou seja, eles estavam do lado de cá e quando Cristo ressuscitou, transportou aquelas pessoas. Você, então eu anotei, aquelas pessoas estiveram mortas lá, você já nasceu perdoado, você já nasceu transportado. Esse versículo aqui, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse versículo não é para você. Entendeu? O que é para você é que você já nasceu do lado de cá, você já nasceu no reino. Você já nasceu aqui. Você não tem nada a ver com esse negócio aí do diabo, essas coisas. Você já nasceu perdoado, né? Então aqui se repete a mesma coisa do caso acima. O apóstolo Paulo está falando para um grupo de pessoas específico. Para quem ele estava falando quando escreveu Colossenses? Olha o que diz aqui, no Colossenses capítulo 1, verso 2. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus e tal. Você está em Colossos? Não, Pedro Kelly, não estou em Colossos, então não está falando contigo. Eu espero que você esteja me entendendo. Pois bem, qual é a confusão, ou melhor, qual foi a confusão aqui? A confusão aqui nasceu, como sempre, e eu acuso, por causa do sistema religioso que pegou tudo que vigorava do lado de cá e continuou martelando do lado de cá, obviando o sacrifício de Cristo na cruz, não considerando o sacrifício de Cristo na cruz, desconsiderando, anulando a cruz de Cristo. Porque quando do lado de cá um religioso diz para você que você, por estar fumando um cigarro, está em pecado, esse cara não sabe o que está falando. Ele deveria ser honesto e dizer para você assim, você não está morto em pecado fumando cigarro, você está quase morto no pulmão fumando cigarro. Tá me entendendo? Porque é impossível que qualquer coisa, que qualquer pessoa hoje em dia possa fazer que vá tirar o selo da salvação e o trabalho da redenção de Cristo Jesus, que já aconteceu há 2000 anos atrás. Mas por desconhecimento, quando a pessoa se submete lá no sistema religioso a um falador desse aí, e esse falador coloca para você, vocês estão mortos em pecados e delitos, em aceitar Jesus agora, e aí você vai passar de morte à vida. Ele está pegando um verso, 2 versos, 3 versos de uma carta que não foi escrita para você e está colocando como se tivesse escrita para você, e o pior, está usando isso para te acusar. E você já nasceu aqui com tudo resolvido, mas não sabe.
Por que não sabe? Porque você nasceu numa família católica, você nasceu numa família de berço protestante, e essa família todo domingo vai para a escola dominical e te ensinou que o diabo está aí furioso, que o pecado continua vigorando, que a lei de Moisés continua, que tem que ter oração com imposição de mãos, porque senão o diabo leva para o inferno, que tem que aceitar Jesus, que tem isso, que tem aquilo. É claro que essas pessoas estão equivocadas. Se elas parassem um pouquinho para compreender a grandeza do que nós estamos falando aqui nesse programa, hoje, agora, elas iam despertar para uma nova vida. Porque são pessoas honestas. Eu não estou dizendo que são piores essas pessoas. Eu falo como o meu antecessor falava, o apóstolo Paulo falou aqui em Romanos capítulo 10, no verso 1, ele diz aqui, verso 1 e 2, falando dessas pessoas do sistema religioso daquela época, ele está dizendo, porque eu dou testemunho a vocês que essas pessoas têm zelo com as coisas de Deus, mas não é um zelo com entendimento. Porque você, nos 10 minutos que eu falei aí no início, você entendeu tudo. Quando você nasceu, a parada já estava resolvida. Entendeu? Só que você frequentou uma religião. E essa religião colocou na tua cabeça essas coisas. O banquinho, né? Diabo, pecado e inferno. E você acreditou nisso. Ficou se sentindo culpado. Que o diabo, que não sei o quê, que tudo isso. Tem que procurar uma religião para poder me livrar dessas coisas ruins, para poder ficar bem com o chefe, né? Com o general, como diz o Alexandre Mercedes, para poder ficar bem com ele. Então eu tenho que procurar uma religião e tal. Foi isso que colocaram na tua cabeça. E você não tinha que procurar religião nenhuma. Você tinha que procurar o entendimento correto com relação à tua posição espiritual. O detalhe é que esse entendimento, hoje em dia, falo de hoje em dia, você só vai encontrar aqui, no nosso ministério, Pedro Keller RCC. Em outro lugar você não vai ter esse tipo de pregação. Você vai ter confusão, entendeu? Por isso é que a palavra que eu ministro aqui é uma palavra para você usar hoje. É uma palavra que você tem que associar os benefícios da graça de Deus, que você já está debaixo dela. Você tem que pegar esse benefício e colocar em prática na tua própria vida, porque isso funciona. Eu sou testemunha disso. Isso acontece na minha vida, isso funciona, abençoado. Eu não falaria para você aqui algo que eu não experimentei ou experimento. Eu experimento, eu vivo a graça de Deus dia após dia. E isso funciona. Então eu estou transmitindo para você aqui que a tua posição espiritual nunca foi debaixo do... Você nunca esteve debaixo do pecado. Por exemplo, quando você vê aqui o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 6, verso 1, 2, 3, ele diz aqui, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ele esteve morto em pecado. Paulo era um legalista, era cumpridor da lei de Moisés. Ele esteve morto em pecado. Quando veio Cristo, pagou esse preço e ressuscitou, ele passou de morte à vida. Você nunca esteve morto em pecado. Quando você nasceu aqui, você já nasceu ressuscitado com Cristo. O teu espírito já era um com Deus. Ele não se tornou um com Deus quando você ouviu a gente, não. Ele já era. O que aconteceu foi que aí você tomou conhecimento disso. Aí, agora eu tenho que explicar para você esse assunto, né? Porque uma coisa é que Cristo tenha feito o que fez. Outra coisa é que você saiba e tenha conhecimento do que ele já fez. Então, qual é a sua posição espiritual? Então, uma coisa é que você não saiba, mas ele já fez.
Entendeu? Outra coisa é que você saiba o que ele fez. A coisa muda na tua mente totalmente. Então, mortos em ofensas e em pecados. A pergunta é: quem? Você? Não. Eu? Tampouco. Nós nunca estivemos mortos em ofensa e em pecado nenhum. Por quê? Porque nós nascemos do lado de cá. Então, quando você ler uma carta, você tem que contextualizar. E como eu disse aqui acima e repito, quando você tem conhecimento dessas cartas, a partir delas, você tem condição, então, de situar a tua verdadeira posição espiritual. Entendeu? Porque você está depois disso tudo. Você não atravessou os pactos. Você já nasceu aqui. Você já nasceu privilegiado. Você já nasceu, olha, abençoado. Nunca foi Deus te abençoe. Você já nasceu abençoado. Você já nasceu aperfeiçoado. Você já nasceu santificado. Você já nasceu com a dívida todinha quitada. A dívida com Deus está quitada. Paulo diz, na cruz, Cristo rasgou o escrito de dívida que nos acusava, a lei de Moisés. Na cruz, ele expôs os principados e as potestades, falando dos demônios, né? Os expôs, venceu eles todos, os expôs publicamente lá na cruz. Quando você chegou no cenário, o diabo não existia mais. Entendeu? O que aconteceu? Vou repetir para ficar bem marcado aí. Você se submeteu a uma forma de religião do sistema religioso e se equivocou. Recebeu durante muitos anos um ensino errado. Acreditou em coisas que já não existem há 2000 anos. Nunca existiu pecado que pudesse te separar de Deus. Para você não, para Paulo sim. Por isso é que essas cartas são bem importantes você entender, contextualizar o que você está ouvindo, está lendo aqui. Então, abençoado, vou ficar por aqui. Declaro você reinando em vida. Muito agradecido por participar do programa. Eu gostaria que você desse um like, gostaria que você se inscrevesse no canal. Se ainda não está inscrito ou inscrita, me ajude a fazer essa palavra correr. E agora, para você que quer semear, hoje é dia 30 de maio. Eu tenho declarado na vida dos abençoados que eles colhem já aquilo que tem semeado até aqui. Eu declaro que você colhe já o que você tem semeado até aqui. Então, eu quero te informar agora os códigos PIX do Ministério Reconciliados com Cristo para você semear, plantar nessa terra fértil que te alimenta com esse entendimento maravilhoso da graça de Deus. O primeiro código PIX é o celular do Ministério, 21 99 104 8388. O segundo código PIX é o e-mail, o meu e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. É importante que você anote os códigos PIX e que você semeie. Por quê? Aqui, o apóstolo Paulo diz que Deus dá semente a quem semeia. Não adianta, eu não vou me cansar de falar isso. Porque tem muita gente que não entendeu, não ouviu isso ainda. E eu quero dar o privilégio a essa pessoa que não ouviu ainda de semear aqui no ministério. Uma vez o apóstolo Paulo falando de um povo chamado Tessalonicenses, daquela região da Tessalônica, eles estavam em grande prova de tribulação. Eles não estavam em abundância, eles estavam em aparente escassez. E o apóstolo Paulo disse que eles brigaram com ele para que Paulo desse a eles o privilégio de semear no ministério. E eu hoje, como líder do Ministério Reconciliados com Cristo,
Eu falo a mesma coisa para você. Não tem essa coisa, tem gente que fala assim, quando melhorar eu vou semear. Sabe quando vai melhorar? Nunca. Por quê? Porque Deus dá semente a quem semeia. Deus não dá semente para melhorar, para depois você semear. Sabe o que está escrito? Deus dá semente a quem semeia, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 10. Diz aqui assim, olha, diz aqui, vou ler para você. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais. Preste atenção, não sou eu que estou falando aqui de enriquecer só porque eu uso anel. Tem gente que fala dos meus anéis aí por aí. Paulo está dizendo, Deus dá semente a quem semeia e pão para comer. Não pode misturar a semente com o pão. O pão é para comer. A semente não é para comer, é para semear. O pão não é para semear, o pão é para comer. E se você entra nessa ordem, nessa forma organizada, o que acontece? Multiplicará a tua sementeira. O que é a tua sementeira? É a tua fonte de renda. Multiplicará a tua sementeira e aumentará os frutos da tua justiça, para que em tudo enriqueçais. Entendeu? Porque o Filho de Deus não foi chamado para andar em escassez. Toda pessoa que anda em escassez, eu assino embaixo aí, é porque não semeia. Ou então a palavra mente. Não é Pedro Kelly que está dizendo. Eu estou repetindo aquilo que meu antecessor escreveu aqui. O perito arquiteto disse que Deus dá semente a quem semeia. Ora, se essa palavra é fiel, e eu creio em Efésios capítulo 1, verso 3, e saio por aí dizendo que sou abençoado, toda a vida, né? Abençoado, abençoado. Se eu creio, por exemplo, em Hebreus 2,14, que diz que o diabo foi destruído, e eu saio por aí desafiando todo mundo, o diabo foi destruído e tal. E quando chega na hora de crer em 2 Coríntios 9:10, eu não semeio? Filho, a cobertura angelical gosta disso não. Por quê? Porque eu vou ficar só com a metade que me interessa e quando chega na parte de semear, eu não vou semear nada não. Quer dizer que você fica com uma parte e não procede bem com a outra, né? Então, por isso que eu digo, todo filho de Deus, abençoado, mais que vencedor, perfeito, completo, justificado, conduzido em triunfo, mas que está em escassez, é porque não semeia. Entendeu? E não venha falar, não, que o gafanhoto foi destruído. Foi destruído o gafanhoto de Malaquias, capítulo 3, verso 10. O devorador não existe mais, o diabo foi destruído. Mas uma pessoa que não semeia está dando lugar à sua carne, e a sua carne é pior do que o devorador. Então, não precisa devorador. A pessoa que não semeia, ela mesma devora a prosperidade dela. Isso é assim, entendeu, abençoado? Então, era esse o comentário que eu queria fazer contigo nesta noite e dizer que você nunca esteve morto em pecado. Você nunca esteve debaixo da lei de Moisés. Você esteve no sistema religioso enganado. E ali não é lei de Moisés, ali é uma lei de Moisés sim, mas é meia bomba, entendeu? Uma obrigação, isso aí. Porque a lei de Moisés, ela vigorou até a cruz. Dali para cá é invenção do sistema religioso. Até quinta-feira, com outro tema maravilhoso como esse. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme tua vida. Tchau, abençoados. Esta é uma mensagem do Ministério